Josué 10. Reação dos poderosos. Josué 10. Reação dos poderosos. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Ai e a consagrará ao extermínio, que havia tratado Ai e seu rei como fizera com Jericó e seu pai, e que os habitantes de Gabom tinham feito aliança com Israel e viviam no meio dos israelitas. Adonisedeque ficou apavorado, pois Gabom era uma cidade grande, como as cidades reais. Era uma cidade maior do que Ai, e seus guerreiros eram todos valentes. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roham, rei de Hebrom, e Faraon, rei de Jaramute, a Jáfia, rei de Laques, e a Dabir, rei de Eglon. Subam até aqui e me ajudem. Precisamos derrotar Gabom, porque essa cidade fez aliança com Josué e os israelitas, os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, Hebrom e Jarmute, Laquis e Eglon. Se reuniram, subiram com seus exércitos, cercaram e atacaram Gabom. Os Gabonitas mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone seus servos. Venham depressa até aqui para nos salvar. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na serra se reuniram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, levando todo o pessoal de guerra e todos os guerreiros valentes. Javé disse a Josué: não tenha medo deles, que eu os entregarei em suas mãos, e nenhum deles conseguirá opor resistência a você. Josué partiu de Gilgal, e depois de ter marchado a noite toda, atacou de surpresa os reis. Javé dispersou os inimigos diante de Israel, causando-lhes uma grande derrota em Gabom, e os perseguiu até o caminho da subida de Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maceda, enquanto eles estavam fugindo diante de Israel. Na descida de Bet-Horon, Javé mandou do céu uma forte chuva de pedras, grandes, que matou os inimigos até Azeca. Morreu mais gente por causa da chuva de pedras do que pela espada dos israelitas. No dia em que Javé entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou a Javé e disse, na presença de Israel: Sol, detenha-se em Gabom, e você, lua, não vale de Ailon. E o sol se deteve, e a lua ficou parada, até que o povo se vingou dos inimigos. No livro O Justo está escrito assim: o sol ficou parado no meio do céu, e um dia inteiro ficou sem o ocaso, nem antes nem depois houve um dia como esse, quando Javé obedeceu à voz de um homem. É porque Javé lutava a favor de Israel. Depois, Josué voltou com todo o Israel para o acampamento de Gilgal. Os 5 reis amorreus fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Informaram então a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maceda. Josué disse: rolem pedras grandes à entrada da caverna e coloquem guardas aí. Vocês, porém, não parem, persigam os inimigos, cortem em retaguarda e não os deixem entrar nas cidades deles, pois Javé, o Deus de vocês, os entregou em suas mãos. Quando Josué e os israelitas acabaram de derrotar os inimigos, exterminando-os, aqueles que conseguiram escapar vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou, são e salvo, para o acampamento de Josué, em Maceda, e ninguém abriu a boca contra Israel. Então Josué disse: abram a entrada da caverna, tirem de lá os 5 reis, e os tragam aqui. Foram e levaram da caverna os 5 reis, os reis de Jerusalém, de Hebrom, e de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando levaram esses reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes que o haviam acompanhado: venham aqui e coloquem o pé sobre o pescoço de cada um desses reis. Eles se aproximaram e puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse: não tenham medo, nem se acovardem. Sejam fortes e corajosos, porque Javé tratará da mesma forma a
todos os inimigos contra os quais vocês terão que lutar. Em seguida, Josué matou os reis e mandou suspendê-los em 5 árvores, onde eles ficaram suspensos até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam escondido. Colocaram pedras grandes à entrada da caverna, as quais permanecem aí até o dia de hoje. A conquista do sul. Nesse mesmo dia, Josué tomou Maceda, passou os habitantes ao fio da espada, consagrando ao extermínio o rei e todas as pessoas que nela se encontravam. Não deixou nenhum sobrevivente e tratou o rei de Maceda, como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué passou com todo Israel, de Maceda para Libna, e começou o combate contra Libna. Javé entregou também Libna nas mãos de Israel, que passou ao fio da espada, o rei e todos os que viviam na cidade. Não deixou nenhum sobrevivente, e tratou o rei como havia tratado ao rei de Jericó. Então Josué passou com todo Israel, de Libna para Laquis, acampou em frente e começou a combatê-la. Javé entregou Laquis na mão de Israel, que no dia seguinte tomou a cidade e passou ao fio da espada. Todas as pessoas que aí viviam, da mesma forma como já haviam feito com Libna. Orã, rei de Gazer, subiu para socorrer Laquis, mas Josué o derrotou juntamente com seu exército, sem lhe deixar nenhum sobrevivente. Então Josué passou com todo Israel de Laquis para Eglon, acampou em frente e começou a combatê-la. Nesse mesmo dia, tomaram a cidade e passaram o fio da espada os habitantes consagrados ao extermínio, todas as pessoas que nela viviam, conforme tudo o que já haviam feito a Laquis. Depois, Josué subiu com todo Israel de Eglon para Hebron e começou a combatê-la. Tomaram a cidade e passaram o fio da espada, seu rei, e também toda a sua população, as cidades dependentes. Não ficou nenhum sobrevivente, conforme que já haviam feito com Eglon. Consagraram a cidade ao extermínio, juntamente com todas as pessoas que nela viviam. Em seguida, Josué voltou com todo Israel de Dabir e começou a combatê-la. Tomou a cidade, bem como seu rei e população, ao fio da espada, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam. Não ficou nenhum sobrevivente. Josué tratou Dabir e seu rei da mesma forma como havia feito a Hebron, a Libna e a seus reis. Desse modo, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, a planície e a descida das águas, juntamente com seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente, mas consagrou ao extermínio todo ser vivo, como Javé, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué conquistou deles Cádiz, Barne e até Gaza, e toda a terra de Gozém, até Gabom. Josué tomou todos esses reis e seus territórios de uma só vez, porque Javé, Deus de Israel, combatia em favor de Israel. E Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal.